Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Que noite maravilhosa e que honra ter aqui conosco pessoas de grande prestígio, autoridades aqui nessa mesa. E que bom ter você também nessa noite de quinta-feira. Eu tenho certeza de que você vai ser tremendamente abençoado. Estamos dando seguimento ao estudo, de 12 maneiras, 12 formas de ser uma bênção para a sua igreja. Esse livro maravilhoso, altamente recomendado pelo ministério. E nós temos sido tão enriquecidos. Eu tenho certeza, você coloca nos comentários aí se você foi abençoado na semana passada. Tenho certeza que vai chover de comentários agora aí, porque nós somos tremendamente abençoados. Semana passada tivemos Eloana e tivemos também Letícia. E hoje nós temos um casal maravilhoso aqui, mas antes deles fazerem a apresentação, para vocês conhecê-los e saber o que eles fazem aqui na nossa igreja, eu quero que você fique com esse vídeo aí. Se você ainda não comprou esse livro, eu tenho certeza que esse vídeo vai te convencer. Então corre atrás, a Rema Publicações disponibiliza a venda também, mas você vai ter todas as informações nesse vídeo aí, confere aí. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Maravilhoso, eu tenho certeza que se você não comprou ainda o livro, você já deve estar fazendo o seu pedido aí, você já deve estar se preparando para poder comprar. Eu tenho certeza, irmãos, que você deseja ser uma bênção maior para a sua igreja, e todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo é visando o crescimento, visando o seu crescimento, nosso crescimento e, consequentemente, o crescimento da obra de Deus aqui na nossa cidade. Estamos aqui hoje com Carlos e Dani Solhaik, um casal maravilhoso. Eu gostaria que vocês saudassem o pessoal aí, começando aqui pelo bispo aí. Dá uma boas-vindas também. Vocês podem comentar também já o departamento que vocês fazem parte. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o tema que nós vamos seguir aqui essa noite. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. É uma honra estar aqui, diante dessas autoridades espirituais de Deus, esse casal ungido e abençoado que Deus tem usado, para fazer a obra dele. Eu e minha esposa, a gente já está aqui oficialmente na igreja há uns 5 anos, e a gente serve atualmente no departamento de homens, no departamento de evangelismo de hospitais, e minha esposa na igreja de criança, certo? E a gente está aqui para servir o Senhor, da melhor forma. Amém. Graça e paz. Eu sou Dani, agora eu mudei meu nome para Dani Solhaik, para ficar mais conhecido. Eu faço parte do Ministério Infantil, sou tia do DI, faço parte também do evangelismo, cuido dos doutores do Verbo, vamos dizer assim, é um braço do evangelismo que cuida das crianças, que cuida das crianças. Vai no hospital, sim, além de cuidar dos adultos, a gente cuida das crianças, e de uma forma mais lúdica, de uma forma mais atrativa para elas, Então, a gente, assim, estamos servindo aí, muito feliz por estar aqui na igreja, cooperando, participando, sendo voluntária nessa obra tão maravilhosa. E é isso, Estamos aqui para servir. Amém. E os capítulos de hoje têm tudo a ver. Na verdade, nós selecionamos a dedo, porque, de fato, vocês são um casal assim maravilhoso na nossa igreja, são exemplos de serviço, de submissão, de coração, de fidelidade. E quando nós estávamos separando quem iria estar conosco nisso aqui, nós pensamos, rapaz, quem é que nós vamos chamar para poder falar sobre o primeiro capítulo, que eu já vou entrar aqui, na verdade, esse capítulo, que é o capítulo 4, estamos dando continuação, terminamos no capítulo 3 na semana passada, e capítulo 4 é envolva-se com o Ministério de Socorros. E depois os outros também, que vão, de certa forma, ter uma ligação com essa questão do serviço na igreja.
Eu estava conversando com o Pátio, eu lembro que eu entrei na sua sala, né? E falei assim, amor, quem é que nós vamos chamar? E aí despertou, Carlos e Dani. Rapaz, vai combinar direitinho, né? Porque vocês, de fato, têm essa história de serviço. Nós olhamos para a vida de vocês e isso nos inspira. E, obviamente, eu quero aproveitar essa oportunidade, né? E, como pastor, agradecer todo esse tempo, todo esse trabalho, toda a fidelidade. As pessoas são alcançadas, irmãos, com o nosso serviço ao Senhor. Mas a obra do ministério, ela não funciona sozinho, né? Imagina se nós, como pastores, precisássemos abrir a porta e depois pregar, e depois fazer o louvor, e depois impor as mãos, depois segurar o cabo que cai, jogar o pano por cima, e depois subir porque as crianças estão chorando lá em cima. Não, a obra ela é feita por meio de corpo, cada parte, como a Bíblia diz, faz a sua justa cooperação, e vocês têm feito, de fato, uma justa cooperação, e Deus vai acrescentá-los, né? Vai acrescentar bênçãos e bênçãos sobre a vida de vocês. Mas vamos entrar no nosso assunto, para nós irmos direto ao ponto. E nessa primeira parte aqui, sobre envolver-se com o Ministério de Socorros, uma das frases que me chamou a atenção é que nós devemos estar disponíveis para aquilo que o pastor precisa. Eu gostaria que você começasse comentando a respeito disso, sobre essa questão de estar disponível, e também, junto com essa segunda parte aqui, né, que fala que é importante fazer o que mais ajuda, e não apenas aquilo que nós achamos que devemos fazer, né? Então, comenta um pouquinho aí sobre isso. Amém, pastor. Muito bom. Nós, como o senhor bem colocou, nós fazemos parte do corpo de Cristo e, obviamente, Deus coloca o cabeça aqui na igreja, né? Uma pessoa que é responsável justamente para guiar. Nós sabemos que o pastor ele não tem condições de atuar em todas as frentes. E nós estamos aqui para servi-los, para fazer a vontade de Deus. Obviamente, são homens de Deus, né, pessoas que Deus levanta, e nós estamos aqui para apoiar esse serviço. E é importante que a gente tenha um coração disponível para servir aonde for necessário, e não aonde a gente acha que quer, que é melhor. Não, você se coloca, você pode ter até uma certa, digamos, preferência para atuar em determinada departamento, determinado setor da igreja, mas se o pastor, se a liderança está precisando de um apoio, está precisando de alguém para servir naquela área específica, nós temos que estar cada dia disponíveis para estar servindo, né, abençoando, alcançando outras vidas por meio daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Muito bom. Verdade. E assim, lembrando, né, desse fato aí, que realmente a gente não pode estar onde a gente quer estar, né? Mas aonde Deus nos chamou para estar. E eu lembro que eu não queria estar no UDI, departamento infantil, porque eu achava que não era o meu lugar, entendeu? Eu não me sentia capaz de estar lá ministrando para uma criança. Porque no UDI é uma ministração, é como se fosse uma outra parte da igreja, né? Lá tudo que se faz aqui, vai lá em cima também, né? Sim. E eu não me sentia capaz disso. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer no DI se eu não estou pronta para isso? Mas se é onde Deus te chamou para estar, é ali que você vai servir, é ali que você vai ser feliz, é ali que você vai cooperar com o seu pastor. Né? E estamos aí, graças a Deus, né? Com a graça dele, já tem um tempinho, né? Tem 3 anos que eu estou lá servindo no DI e está sendo uma bênção. Amém. Você trabalhou, né, no departamento infantil, trabalha na igreja de criança, e com isso também, olha como Deus faz, Deus prepara as coisas, né? Você na igreja de criança e hoje nos doutores do Verbo, isso, né? Fazendo tantas coisas maravilhosas. Gente, se você nunca foi, você precisa ir. Eu fui o ano passado e, meu Deus, é maravilhoso. A gente se veste, né, de doutores, todo de crianças, tudo lindo. E para alcançar crianças. Vou pedir, enquanto o pai está falando, a galera da produção, para soltar as fotos aí do Doutores do Verbo, pelo menos 2 ou 3 fotos, para vocês terem ideia de como é um trabalho maravilhoso, né? Isso é verdade. Queridos, nós precisamos nos envolver com a necessidade da nossa igreja local. E não apenas o que a gente acha que nós queremos fazer. Né? Nós queremos fazer tantas coisas, né? Mas às vezes o que a gente quer fazer já tem alguém ocupando aquela posição. Então, realmente, o que nós precisamos ter é o nosso coração disponível para servir. Não apenas servir no que eu quero fazer, mas servir onde houver uma necessidade.
Se a necessidade é para ser um diácono, ou limpar, ou a necessidade é para ficar no portão, no estacionamento, não importa se eu não quero fazer, mas eu quero que a obra de Deus avance, então eu vou ficar naquele lugar, naquela posição. É não escolher posições, né? Porque geralmente as pessoas querem posições de maior visibilidade. Mas, na verdade, se você procurar visibilidade humana, a Bíblia diz que a sua única recompensa vai ser essa, ser visto pelos homens. Isso. Eu lembro que Jesus estava falando, né? Se o que você quiser fazer, né? Se você está fazendo porque quer ser visto pelas pessoas, você já recebeu sua recompensa. E veja, a recompensa de quem procura apenas ser visto no servir, é isso mesmo, é só ser visto mesmo. Agora, se nós procuramos servir ao Senhor com o coração, com fidelidade, independente de ser visto por pessoas, aí Jesus diz que a nossa recompensa vai ser muito maior, né? É verdade, pastor. Porque Deus, Ele nos recompensa não pela visibilidade da função que estamos desempenhando, mas Ele vai nos recompensar pela nossa fidelidade, né? Pela intenção do nosso coração em servir. E os nossos pastores, né, o senhor, o pastor Raimundo, que são, né, os cabeças, né, aqueles que estão à frente da igreja, então, eles, o senhor e o pastor Raimundo, são guiados justamente para ver quais são as necessidades da igreja. E, então, nós que estamos, né, no Ministério de Socorro, estamos aqui para apoiar essa visão, para a gente apoiar o modo da igreja agir, atuar, que é liderada pelo senhor, pelo pastor Raimundo, na função de governo da igreja, né? Então, a gente tem que estar com esse coração submisso a servir ao Senhor e à nossa liderança, os nossos pastores. Muito bom, e tem algo que ela comentou no livro também, que é interessante. Ela disse, essa questão, né, de você fazer o que precisa fazer e não aquilo que você acha que deve fazer. Ela comparou como você comprar um presente, né? Quando nós vamos comprar um presente para uma pessoa, achei esse exemplo maravilhoso. Nós não podemos comprar para a pessoa aquilo que nós achamos que ela quer, né? O mais interessante, ou aquilo que nós pensamos, né, que ela precisa. O mais interessante é descobrir, ela fala isso, descubra o desejo da pessoa, e então você compra. Vai ser muito melhor dar um presente, né? Exatamente isso, eu fico pensando, né? Porque às vezes nós pensamos em comprar coisas ou presentear, fulano precisa disso, fulano, e às vezes na cabeça da pessoa ela tem uma necessidade completamente diferente, e seríamos muito mais produtivos. Trazendo isso para essa imagem do serviço dentro da igreja, pessoal, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Procure entender do seu pastor, da sua liderança, qual é a necessidade do departamento. Então você vai ser mais frutífero fazendo aquilo que a igreja precisa do que aquilo que você acha que deveria fazer. Isso é poderoso, né? Eu vejo até na parte do Ministério de Música, por exemplo. Sim. Quem nos conhece aqui, obviamente a maioria das pessoas que estão nos assistindo são membros da igreja, sabe que eu toco um pouquinho de cada instrumento, né? Sim. Porque foi algo que meu pai investiu e tal, e eu acabei desenvolvendo isso, e acredito que tem um dom, tem uma unção para fazer isso. E se alguém sempre me pergunta, né? Eu sempre recebo essas perguntas assim: pastor, qual é o instrumento que o senhor mais gosta de tocar? Bom, o que eu mais gosto de tocar está ali no cantinho ali, é a bateria. Mas nós temos 2 ou 3 bateristas aqui na igreja, ou seja, eu faço muito pouco, é bem difícil eu fazer, porque eu entendo que se tem pessoas para fazer isso, embora eu saiba, e é o que eu mais gosto de fazer, eu vou procurar fazer alguma outra coisa que necessite da minha ajuda, independente do meu desejo ou não. Veja, de vez em quando eu suspendo o menino da escala aí, entro e toco, mas eu entendo que a igreja precisa da minha ajuda em outras funções, né? Ou aí pronto. Pois é, então, nós temos hoje uma necessidade de treinar mais pessoas para operar a mesa de som. Sim. Então, já fica a dica aí. Hashtag, né? Fica a dica. Vai, meu, vem se alistar. Então, por exemplo, eu tenho certeza que de um tempo para cá, você chegando na igreja, você vai perceber que eu estou geralmente ali atrás. Por quê? Eu amo tocar bateria, amo tocar teclado, amo ministrar, mas é necessário que eu esteja ali. Enfim, não é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas é o que a igreja precisa. E se é o que a igreja precisa, é onde eu vou estar servindo. E você deve vir servir ou se alistar para o serviço dessa forma aí. Não venha já preparado, pastor, só vou fazer se for isso aqui. A mesma coisa acontece com o Eduardo, né? Eu quero servir na equipe de comunicação. Cara, mas eu preciso de você aqui. Mas eu gosto desse ponto. Então, tudo bem, faça primeiro o que precisa e Deus vai te promover para onde você gosta, né? Amém. Muito bom, pastor. O livro ele até aborda esse ponto também, que a pessoa pode manifestar, digamos, a preferência dela, obviamente, né? Mas se naquele momento a necessidade imediata
é uma que a pessoa não, digamos, não é a preferência dela, ela tem que se estar disponível, com o coração, né, disposto a servir. E, oportunamente, com certeza, o pastor vai ver essa preferência, essa afinidade da pessoa para determinada área, e, oportunamente, ela vai ser, né, vai estar servindo naquilo que ela melhor, né, se encaixa, digamos, que é mais de acordo com o perfil dela. Isso, maravilhoso. Quer acrescentar alguma coisa? Então, seguindo, eu pensei outro ponto bem interessante aqui, sobre nunca menosprezar aquilo que nós fazemos. Nunca acharmos que aquilo que nós fazemos é muito pouco. Sim. E isso é interessante, porque assim, eu vejo que isso se enquadra muito na questão do departamento infantil. Parece que treinar crianças é muito pouco. Mas eu fico imaginando a quantidade de bagagem, de conteúdo espiritual e de influência, né, os tios, né, do departamento infantil estão incutindo nas crianças. Você gostaria de falar um pouco a respeito disso? Muito bom, é isso mesmo. E assim, fora que onde a gente está crescendo, né? A cada dia que a gente passa, a gente cresce mais um pouco. Tem uma frase no livro assim que eu achei muito interessante, que é assim, servir significa plantar para o futuro. Isso. Você está plantando ali o seu futuro. Você está crescendo. É assim, o Ministério Infantil, né, basicamente, que é onde eu sirvo, você está influenciando o futuro. Pessoas, crianças, né, vão crescer, vão ter vidas transformadas. Serão os futuros adultos da igreja, né? Isso, para aquilo que você está ensinando a elas, né? Que é a verdade, que é a palavra. Então, assim, além da alegria, né, de estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, ainda tendo o privilégio de estar influenciando as crianças, o futuro delas, não é isso? Então, assim, sirva e plante para o seu futuro. Muito bom isso que você falou, Dani. No início, você falou sobre que quando você vai lá, né, para o departamento infantil, você prepara, porque tem uma ministração. Então, realmente, é que nós precisamos, mesmo em um local onde ninguém está nos vendo, mas Deus está nos vendo. E nós precisamos fazer com fidelidade. Né? Eu gostei muito dessa sua colocação, que eu tenho que preparar uma ministração. E, realmente, eu preciso, naquele local, dar o meu melhor. Queridos, porque eu conheci pessoas que a gente chamou para dar aula no Rema Kids. Né? Nós temos o Rema Kids, é maravilhoso. Teve gente que não quis vir dar aula no Rema Kids. Mas eu tenho certeza que se fosse no Rema normal, gostaria de vir. Mas eu tenho um exemplo disso, que foi o pastor Emerson. Ele veio, um pastor de uma igreja, mas ele veio e ele disse que não há alegria maior nele do que ensinar aquelas crianças. E é tão gratificante ver no final do ano elas falando sobre fé, né, sobre quem elas são em Cristo, sobre a autoridade do crente. Tem uma criança mesmo que nos inspirou, dizendo, esse coronavírus ele veio de repente, e de repente ele vai sair em nome de Jesus. Ela começa a declarar a palavra. O que é isso? Fruto de pessoas, né, inspiradas pelo Espírito Santo, da nossa igreja, né, do Rema Kids, que decidiram dar a sua vida para servir, né, mas não apenas ensinar de qualquer maneira, mas ensinar com o melhor. E nós conseguimos ver o fruto, né, crianças influenciando seus pais. Por exemplo, lembrei aqui agora, Luan, de Eloana, e Marcelo, eles vieram para a igreja por causa de Luan. Luan era uma criança. Imagina. Né, se ele estiver aí, ele vai comentar e vai dizer, realmente, ele era uma criança e ele vinha, quando a igreja começou, ele gostava do departamento infantil, porque os professores ensinavam a palavra. Então, você que trabalha no departamento infantil, entenda que o seu papel é fundamental no corpo. Dê o seu melhor. Hoje, a família, como é uma bênção em nossa igreja, Eloana como a nossa intercessora, mas porque lá atrás, alguém decidiu ensinar muito bem a palavra e uma criança foi atraída. Então, realmente, não menospreze o local onde você está servindo. Sensacional. Eu vejo exemplo de outros jovens e pessoas que nos ajudam hoje, ajudam, né, a nossa família, a família da nossa igreja a crescer e fazer o trabalho do ministério, que começaram como crianças aqui, né? Eu lembro de Elinho, por exemplo, e eu lembro que isso há 10 anos atrás, mais ou menos. Elinho tem quantos anos hoje? Eu não faço. 18, pronto. 18 para 19. Eu lembro que 10 anos atrás, quando eu cheguei, Elinho tinha o quê? Então, 8, 9 anos. E eu lembro que, assim que eu cheguei, eu fui participar de um evangelismo. Sim. E nós chegamos numa casa de uma mulher que precisava de oração e tal. E eu lembro de Elinho, já pequeno, né, com 8, 9 anos, entrando e tal. Satanás, procura o seu lugar, viu? E eu fiquei assim, rapaz, que onda é essa? Não. Eu falei, rapaz, o menino é desenrolado. Mas por quê? Eu percebi que o departamento infantil aqui
ensinava de fato a palavra. Não é aquela coisa que jogava o papel e fica pintando aí, não. Existe um incutir da palavra de Deus. Então, nós temos vários exemplos. Veja como Elinho é o tecladista da igreja hoje, né? Na maior parte das ministrações, ele está tangendo, tocando, liberando a unção. E poderíamos dar vários exemplos. Gabriel é uma das pessoas que ministra, começou como criança aqui também. Enzo também. E várias outras crianças, né, que foram instruídas. E veja a importância. Estamos dentro de um ponto muito importante. Sim. Falando do departamento infantil, para explicar esse ponto de você não menosprezar aquilo que você faz, seja estar por detrás das câmeras agora, parece uma coisa menor do que está aqui. Mas não seria possível fazer o que estamos fazendo aqui se não tivesse alguém por detrás das câmeras. Obviamente, alguém que colocou as baterias da câmera para carregar, alguém que limpou o ambiente, alguém montou esse cenário, e é muito parecido com o que nós falamos na semana passada. É dessa forma que nós fazemos. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Verdade, pastor. Estou até lembrando o exemplo que a irmã Patrícia citou na semana passada, da importância do dedo mindinho, né? Que ela machucou, tal, aquela coisa. E aparentemente, né, era algo que não tem tanta, digamos, visibilidade como, digamos, sei lá, o olho, ou a boca, tal. Mas quando ela, né, machucou, ela sentiu toda a falta, né, a necessidade daquele órgão, daquele pequeno órgão, né, aparentemente, mas que era essencial para que ela pudesse andar adequadamente, desenvolver as demais atividades da vida. Então, hoje nós sabemos que no corpo de Cristo é fundamental. Cada um tem o seu papel, porque até o apóstolo Paulo ele fala um pouco sobre essa questão da importância de cada parte do corpo, né? Se todo mundo for boca, por exemplo, como é que vai ser as outras? Se todo mundo for mão, então cada um é encaixado pelo próprio Deus para desempenhar uma função no corpo de Cristo, né? Lá na primeira carta, a epístola de Pedro 4:10, fala mais ou menos assim, é que eu não gravei, mas fala assim, servir uns aos outros, né? Com o dom que você recebeu. Sim. Então, cada um de nós tem um dom, tem uma forma que Deus ele pode nos usar, independente se essa forma tem maior ou menor visibilidade. O importante é você fazer aquilo para o que o Senhor te designou. Não adianta você também querer fazer algo que eventualmente tenha uma maior visibilidade, mas a vontade de Deus não é aquela para a sua vida. Você está fora do propósito de Deus, né? Isso é muito forte. E passando aqui adiante, porque realmente nós temos... eu não quero aprofundar nenhum capítulo especificamente, porque você precisa comprar esse livro, irmãos. Precisa ler, muito fazer as atividades que estão inclusas nele, responder as perguntas que estão aí. Vai ser maravilhoso, você vai trazer, tenho certeza, irmãos, você vai galgar novos níveis de maturidade, de entendimento, de percepção, de como o reino funciona, de como é importante a sua participação para que as coisas aconteçam. Mas tem uma parte aqui da qual eu não posso deixar de falar. Eu fui assim bem impactado apenas em ler essas frases aqui sobre ser parte da solução. Isso para mim foi muito importante. Ela diz algo muito importante. Ela diz assim: você será lembrado de duas formas diferentes. Ou lembrado pelos problemas que você resolve, ou lembrado pelos problemas que você cria. Rapaz, isso foi poderoso. Porque o ministério é isso, nós somos chamados para resolver problemas. Né? E a vida é essa, né? Cada profissão que existe para poder resolver algum problema. Aí eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, da pessoa desejar ser lembrada, não pelo problema que cria, mas pelo problema que ela resolve, né? Amém, é verdade. O livro até, pegando o gancho do que o senhor falou, ele dá até exemplos, né? Por exemplo, que o juiz ele tem a função de resolver problemas de ordem legal, né? Aí ele cita o motorista, né, do transporte, que é resolver problema de transporte. Aí ele dá outros exemplos, o cozinheiro, exemplo de comida, enfim. Então, nós estamos implantados, né, enxertados no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, justamente para sermos instrumentos para resolvermos as demandas, né, que as pessoas veem. Por exemplo, o departamento aqui de conselheiros, quando a pessoa chega aqui na nossa igreja, ela ouve a palavra, ela recebe Jesus, né, precisa que alguém dê esse acolhimento inicial para esses irmãos. Então, os irmãos que trabalham nesse departamento, eles são fundamentais para receber esses bebês
espirituais que estão aceitando Jesus, para acolhê-los, cuidá-los e depois já levá-los para o berçário, vamos dizer, o discipulado, né? Aí, as próximas etapas. Então, nós temos que ser aqueles que trazem soluções, que apoiamos a igreja, apoiamos a visão do nosso pastor, e não daqueles que, às vezes, estão para atrapalhar, para fazer algo para que a coisa não ande. Não. Se for assim, é melhor a pessoa, obviamente, né, sair, porque nós temos que ter um coração com o seguinte entendimento: tudo que eu faço aqui, acima de tudo, obviamente, é para o Senhor, e faço também para os meus pastores como líderes da igreja, e faço para servir ao corpo de Cristo, aos meus irmãos que já estão e aqueles que ainda vão, né, se achegar, né, vão se agregar. Muito bom. Isso é importante demais entender essa situação, porque eu acredito que uma das características de quem geralmente não é uma pessoa que resolve problemas, é uma pessoa que cria, sempre aquela pessoa que consegue, ao invés de enxergar a solução, ela enxerga o problema, ou exalta o problema. Veja, quando nós chegamos aqui na igreja, durante o dia, na nossa rotina normal de trabalho aqui, nós encontramos vários problemas para poder resolver, seja aconselhamento, seja situações, pastor, como é que eu faço, como é que eu procedo relacionado ao departamento, várias mensagens, pastor, vai acontecer assim, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E veja, se eu fosse parar para poder ficar pensando ou gastando tempo no problema, meu amigo, eu não ia sair desse redemoinho nunca. É verdade. Então, nós temos que ter essa predisposição, esse entendimento, essa sabedoria de entender, eu vou enxergar a solução, eu não vou ser a pessoa que de uma parede toda pintada de branco, ela vai enxergar um ponto preto que está lá no meio. Rapaz, mas, cara, veja como às vezes pequenos detalhes, mas é aquela pessoa que a gente conhece como aquela pessoa que faz tempestade no copo d'água. Problemas simples, e Patrícia conhece bem o meu perfil. Meu amor, na minha cabeça só dá para resolver A, B e C. Escolha um dos três. Agora, pensar no problema, remoer a situação e ressaltar, mas aquela pessoa não fez isso, aquela pessoa... Pronto, não seja a pessoa que vai lembrar daquilo que a outra não fez, daquilo que ela deveria ter feito. Seja a pessoa que vai chegar para resolver o problema. Comente um pouco sobre isso, amor. Você é muito boa nesse assunto aí. É verdade, nós estamos aqui, né, para resolver a situação, resolver o problema. E é algo que ela fala aqui, eu estava até olhando, deixa eu ver aqui, para não... Seja parte da solução, né? Como o Samuel falou, você será lembrado na vida pelos problemas que você resolve para outros ou pelos problemas que você cria. E, às vezes, ela disse, pessoas se disponibilizam para servir em algum lugar, né? Mas não querem fazer direito. Um exemplo, eu vou servir no departamento infantil, no berçário. Mas, se eu estou no berçário, eu preciso entender que eu tenho que trocar a fralda do bebê. Não é verdade, Dani? Você que trabalha no DEI, quantas pessoas chegam e não querem fazer direito o serviço? Ou se alista, né? Você está falando disso, para o serviço na igreja, mas quer, não, mas eu vou olhar a minha agenda. Mas você se disponibilizou. Então, se você se disponibilizou, quer dizer que nós estamos precisando de você naquele momento. Então, realmente tem que se envolver com todo o coração. Isso. E o fato de você ser uma solução e não um problema, tem muito a ver com você se dispôs a estar ali, naquele momento, para fazer aquele trabalho, não deixe de fazer, não. Venha e cumpra o seu trabalho. Por quê? Vai prejudicar aquele que não está já entramos no próximo capítulo aí. O próximo capítulo é cumpra com seus compromissos. Já estamos no segundo. Isso. Não, vai prejudicar o bom andamento. Porque quem não se colocou, né, não teve aquele preparo para estar ali. Se aquilo era o seu dia, era o seu horário. Isso. Cumpra, não deixe, porque vai faltar. É verdade. Aí vai ser um trabalho mal feito. Não vai ser, né, da forma que realmente faz para glorificar ao Senhor. É isso mesmo, muito bom. É importantíssimo. E eu digo, obviamente, nós sempre trazemos para a perspectiva do departamento que nós fazemos parte, né? Sempre, né, tem que contextualizar. E eu fico imaginando, né, na parte da música mesmo. Rapaz, quando uma pessoa falta, é um malabarismo que tem que ser feito. E é aquela coisa, às vezes a gente vai colocar outra pessoa que vai ocupar a vaga dela ali, mas não era a pessoa que nós estávamos esperando. Às vezes a pessoa vai ocupar porque ela vai fazer, tem o coração para servir, mas não é tão qualificada quanto a pessoa que se comprometeu. Sim. E é por isso que esse livro fala sobre isso, sobre cumprir os compromissos. E
um dos passos muito importantes para nós não cairmos nesse problema de falta é isso aqui que ela diz. Ela diz, antes de assumir o compromisso, tenha certeza de que você pode e de que você vai fazer. Né? Porque tem pessoas que, obviamente, ela diz que começam animados, começam com aquele fogo todo, vamos servir, vamos fazer e tal, mas no meio do caminho ela não pensou bem se aquilo realmente vai encaixar, não conversou com a esposa ou com o esposo, se aquilo vai ser, né, congruente com a vida, com as atividades, com o trabalho que eles têm secular. Comenta um pouquinho sobre isso, né? Sobre as pessoas estarem prontas de fato e entender, antes de dizer assim, pastor, eu estou aqui, vou fazer. Pense muito bem, porque uma vez que você se comprometeu, a igreja vai contar com você. Isso, né? como o Dani falou, né, também, nessa parte ela fala aqui, não pise na bola. Aí ela diz, às vezes não entendemos o que fazemos as outras pessoas passarem quando não cumprimos a nossa palavra, que foi exatamente o que ela falou. Tá? Toda a congregação, todo mundo se organizou para aquela escala dali. E aí você não consegue imaginar quando você simplesmente não vai, e o buraco, né, vamos dizer, que fica ali, né? Amém. Não, é muito bom. Essa questão da pessoa, quando ela se comprometer de fato, né? E não ser, como a gente tem um costume até de falar, fogo de palha, né? Sim. Porque, às vezes, a pessoa, né? Eu preciso, por exemplo, teve um evangelismo, e aí mostrou fazendo evangelismo na rua, no hospital, vestido de doutores, tal, um exemplo. Então, a pessoa até ela se anima, né, se empolga ali, uma questão mais de emoção. Sim. Eu quero, eu vou. Aí, quando vai ver, a pessoa, no máximo, vai na primeira saída, nunca mais vai. Claro que a gente sabe que, às vezes, tem outros compromissos, a gente compreende tudo isso, mas é importante que a pessoa, quando ela pare para pensar do que se comprometer e não cumprir. Né? Sim, tem muito bom. Lá, isso, se eu não me engano, em Eclesiastes, né, que tem um versículo que agora eu não preparei também, me lembrei agora, que ele fala mais ou menos sobre essa questão, né, que é melhor você não se comprometer do que se você se comprometer e não cumprir, né? Mais ou menos isso, tem um versículo em Eclesiastes que fala. Então, é importante que cada um de nós, quando vamos assumir um compromisso na igreja, né, que a gente está assumindo um compromisso também com o Senhor, que a obra é dele. Então, a gente pense e avalie, eu tenho condições de cumprir? Tenho. Agora também não fique naquele negócio, já que eu não, tipo assim, aí também não vamos para o outro extremo, né? A pessoa nunca quer se comprometer com nada porque nunca vai dar, entendeu? É um equilíbrio, né, pastor? Isso mesmo. Andar no equilíbrio é muito importante, mas entender que quando você se compromete para fazer algo com a igreja, você está ali apertando a mão de Deus ali, dizendo, estou sendo fiel, estou fechando um compromisso com o Senhor e com a sua obra. Eu penso muito nisso. E rapidinho, e lembrando também, né, que o trabalhar para Deus, eu até ministrei no domingo, se você não assistiu, você assiste. Né, eu estou dando a matéria Vida de Louvor no Rema, e nós vimos o preparo, né, como o sacerdote faz as coisas. Então, o nosso serviço para Deus é um sacerdócio. Nós precisamos fazer o nosso melhor, de fato, entendendo que é algo muito sério, é um sacerdócio de fato. Deus, Ele precisa e Ele merece sempre o nosso melhor. Só para falar isso. Muito bom. Eu só perdi o fio da merda que eu estava falando. Normal, isso é normal de mulher, irmão. Estamos ao vivo, isso é tranquilo. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última que a Patrícia vai me cortar, mas muito bem colocado, amor. Mas vamos seguir adiante. Na verdade, eu lembrei, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Amém. É sobre essa questão de você realmente lembrar que você está se comprometendo com Deus e não com um homem normal, né? Entender que esse compromisso é com o Senhor. E muito bem colocado esse versículo de Eclesiastes, né? Pense muito bem, mas uma vez que você se comprometeu, dê o seu melhor, se prepare, faça o melhor, seja para tirar uma foto, seja para o departamento infantil, seja para o evangelismo, sabe? Vá sempre com a melhor roupa que você puder ir. Dê um melhor na igreja, irmãos, entendendo que servir a igreja é servir ao Senhor. Tá? Obviamente, Deus instituiu ordem, instituiu pessoas que vão pontuar como as coisas devem ser feitas, mas o serviço está ligado a uma submissão, a um serviço de fato ao Senhor. E dando seguimento aqui, ela fala né, sobre se submeter com estilo e sorrir sempre, né? Submeta a sua maneira de fazer as coisas
da forma como a sua liderança quer que seja feito. Amém, Vocês já cara. encontraram, assim, pessoas ou situações que queriam servir, mas queriam servir do jeito delas? Aí é bucha, né? Como diz o nosso pastor Raimundo. A gente tem que entender que a igreja, obviamente, ela é uma instituição espiritual, né? Que é para servir, só que é necessário ordem, né? A palavra de Deus fala lá, eu acho que é em Coríntios, fala que tudo seja feito com ordem e decência. Do mesmo modo que numa empresa existe, né, as funções, ali tem um supervisor, tem um gerente, etc., que ele está ali, a função dele é o quê? É organizar as atividades. Sim. Do mesmo modo a igreja. Já pensou, a gente tem, né, no departamento, por exemplo, 30 pessoas. Todas 30, nós sabemos que elas estão ali para o coração para servir, mas cada um tem uma ideia. E se cada um for fazer a sua ideia, não vai dar em lugar nenhum. Então, na igreja é a mesma coisa. Tem um líder do departamento, tem um pastor, se ele que está com a missão de liderar aquela atividade, nós temos que seguir a liderança dele. Claro que o pastor e o líder sempre vão estar abertos para ouvir, para receber, né, sugestões, mas no final, bateu o martelo, pronto, vamos seguir aquela linha, porque senão você não chega em lugar nenhum, né? E a Bíblia ainda fala, me lembrei agora só para fechar, que diz assim que um reino dividido ele não pode subsistir, né? Perfeito, então, se não tiver organização dentro da casa de Deus, como é que a coisa vai avançar? Então, a gente tem que estar submetido à nossa liderança. Sim, e assim, se submeter sem reclamar. Não é? Muito bom. Porque, assim, às vezes, não aceita aquele tipo de sugestão, aquele tipo de ordem, mas sai reclamando. E, assim, tem que ter uma atitude positiva, né? Receber com o coração aberto e querer fazer realmente aquilo que é proposto. Eu lembro que a questão de submissão, uma coisa que me marcou muito, e, assim, revela até no casamento. Porque aqui fala, né, que se você se comprometer, procure conversar com seu cônjuge, com sua família, ver se você pode, né, estar disponível. E eu lembro que uma vez Mama Jane esteve aqui, né? Ela estava na escola de ministro ministrando, e eu queria muito, eu nunca tinha visto Mama Jane ministrando. Eu queria muito estar, né, vendo ela pregar. E ela ia pregar à noite, e eu tinha vindo de manhã pelo culto. Eu disse, eu vou conhecer Mama Jane. De noite eu vou estar aqui para estar vendo ela. Meu queridinho amado, ele estava naquele tempo de escola de ministro, reina, primeiro ano, segundo ano. Pois ele decidiu que à noite ele ia descansar. Ele não ia vir, né, para Mama Jane. Eu disse, meu Deus, não é possível. Eu orei a tarde inteira. Senhor, mude a mente dele, que ele me permita ir. Resultado, não permitiu. E assim, mesmo assim, contra a minha vontade, mesmo reclamando, a gente tem que saber respeitar, né? Porque aquilo ali não cabe a nós, né? Impor a nossa vontade. Não, está ali. Respeite a direção e o direcionamento do seu líder. É, muito bom. Né? E nós temos vários exemplos disso na Bíblia, né? Ana, que se submeteu a Eli. Veja, o julgamento que Eli fez ali sobre a situação dela foi completamente sem noção, né? Ela chorando, derramada ali na presença do Senhor. Ela mesma diz, eu sou mulher angustiada de espírito. Ela estava num momento de adoração, né, de aquebrantamento, colocando ali as necessidades dela diante do Senhor. Aí passa, né, o sacerdote, mas rapaz, que conversa é essa? Está bebendo e tal, né? Uma hora dessa, e ela, não, meu Senhor. Veja, a nossa submissão à nossa liderança não deve ser apenas quando nós concordamos com ela. Isso. Veja que, obviamente, perfeito no reino de Deus é o próprio Deus. Isso é verdade. As pessoas que ele levantou vão ser encontradas em eventuais falhas ou equívocos. Nós vamos errar, pastores erram, liderança erra. Mas se o corpo todo tiver essa forma de pensar, esse mindset de, independente de eu estou aqui para servir, eu sei que eu posso encontrar o meu líder em uma situação, sabe, onde eu não concordei com a decisão que ele tomou, ou com o julgamento que ele fez da situação, mas uma vez que ele falou, eu estou aqui, vamos fazer, e não querer apenas fazer ou desenrolar o serviço na igreja da forma como você acha conveniente que seja feito. Né? A igreja tem liderança, a igreja tem pastores, e obviamente, se a decisão que foi tomada não foi uma decisão correta,
A liderança vai ser cobrada disso, o Senhor mesmo vai corrigi-los e tal, mas da nossa parte não podemos, né, ter isso como uma desculpa para sermos insubmissos, né? Eu lembro do apóstolo Paulo também, que foi esbofeteado por ordem do sumo sacerdote. Veja que situação interessante. E ele até chegou a se irar, né? Deus ferirá a ti, parede branqueada e tal, né? Que era aquele sepulcro caiado. Você está aí para poder fazer o certo, mas contra a lei manda, né, me esbofetear, manda me bater, mandando me agredir. E a pessoa falou: mas rapaz, tu está falando com o sumo sacerdote. Ele se corrigiu, né? Ele deu um passo para trás, me perdoe, eu não sabia que eu estava tratando com o sumo sacerdote, ou seja, a minha abordagem deveria ter sido diferente, né, independente de eu concordar com o posicionamento dele ou não. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? É que, às vezes, para o rumo do departamento, né, para que o departamento chegue, de fato, onde é proposto, para que a atividade, de fato, se cumpra e aconteça, a liderança vai tomar decisões que nem sempre você vai concordar com elas. Mas não seja a pessoa que vai estar ali para dizer: não, só vou fazer se for do meu jeito, ou coisa do tipo. Sabe, uma vez eu encontrei uma situação dessa, tem um tempo já, mas eu fiquei impressionado. Como eu cheguei no departamento apenas para dizer: olha, vamos fazer dessa forma, assim, porque eu enxergo dessa forma e tal. E na totalidade as pessoas compreenderam, né? Sim, sim. Mas uma abençoada, rapaz, conseguiu fazer uma leitura completamente diferente. E aí já entrou em contato com o pastor Raimundo, mas não, e aí já me chamou de Sambalate, de Tobias, que eu estava tentando empatar a obra, e eu disse: rapaz, pelo amor de Deus. E falei com o pastor Raimundo: pastor, veja, foi dessa forma que eu falei, está aqui o áudio, se for para ser corrigido, o senhor me corrige e tal. E o pastor: mas rapaz, e aí nós entendemos que a pessoa ela só queria fazer, se fosse para ser feito do jeito dela. Isso é um problema, irmãos. Faça da forma como a sua liderança quer fazer. Sim, até porque a gente está falando de mais 3 capítulos, né? E acho que foi o primeiro, que o 4 aqui, fala sobre apoiar a visão do seu pastor. Isso. Né? Sim. Então, a igreja tem um líder. Né? A igreja tem, Amém. Deus dá inspiração para uma pessoa. Então, nós estamos aqui para apoiar essa visão. Né? Como ela fala também, estou voltando só, né? Finalizando o capítulo 4, né? Sobre sermos aquelas pessoas que iremos segurar os braços do nosso pastor, Isso, aliviar a carga deles. Aí ela fala sobre o exemplo de Moisés, naquela guerra contra os amalequitas, né? Que Deus deu o comando, que quando ele ficasse com os braços levantados, eles iriam vencer. Muito bom. E ele precisou de Arão e de Ur para segurar, sustentar os braços deles. Sabe, queridos, o nosso pastor, o seu pastor, não consegue fazer tudo sozinho. Que nós possamos ser essas pessoas, esses apoiadores de visão e apoiador, segurar os braços dele. Né? E quando fala de submissão é você ceder à sua vontade em relação à autoridade de uma pessoa. E submissão não é concordância. Se o seu pastor fala, né, e você diz assim: não, claro, essa é a visão mesmo, é o que eu penso exatamente. Você não está submetendo, você está apenas concordando com ele. É uma boa ideia e você concordou. A verdadeira submissão está no fato dele falar algo e você não concorda, mas aí sim, você submete a sua vontade à vontade dele. E como o Dani falou também, sem reclamar. Entendendo o quê? Que o pastor tem uma visão, é inspirado por Deus. E se você acha que não é a visão correta, nosso papel é orar. Né? Como o Samuel falou, nós não somos perfeitos, então o papel do liderado é se submeter. Então, se você acha que não foi a ideia melhor, mas você concorda, você submete, e se for o caso, você ora. E quando a Bíblia fala sobre se submeter, não é apenas a um líder legal. Quando o Samuel falou do exemplo de Ana, ela fala, né, a autora desse livro, que ele era um líder tirano e irracional. Sim. Ela usou esse termo, né? E Ana, mesmo assim, mesmo diante daquele homem que julgou ela errado, ela decidiu se submeter. E nós percebemos pela palavra que existe uma grande recompensa em se submeter. Porque aquilo que ela não podia ter, que era um filho, por conta de um coração em submissão, aquilo aconteceu. E a recompensa foi tanta, né, que depois o filho dela assumiu o lugar do próprio profeta ali, né? Então, queridos, é assim mesmo, do próprio sacerdote Eli. Então, nós precisamos realmente nos submeter. Não importa a nossa vontade, mas com o coração
disponível realmente. Eu aprendo isso todo dia, né, amor? Muito bom. Ô, Glória. Todos nós, né? Todos nós estamos verdade. crescendo, Amém, né? amém. E, Carlos, você pode falar bastante sobre isso, porque Samuel, a gente conversa, aí ele lembrou de algo, ele falando comigo, eu lembro, né? Que deu uma ideia para você, trouxe uma ideia de alguma coisa do evangelismo, foi dos homens, eu não me lembro bem agora o que foi, mas aí ele veio falando, é melhor assim, assim. Eu lembro que você não concordou, mas você não foi aquela pessoa que fez corpo mole ou quis atrasar a obra. Não, pastor, Perfeito. eu acho seria melhor assim, mas eu estou aqui com o senhor, então bora fazer, vai ser assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você é um exemplo disso. Amém, amém. Não, a visão é essa mesmo, né? O bom aqui da nossa liderança, né, do senhor, pastor Ramon, que tem abertura para a gente colocar as posições, mas, obviamente, a gente tem total consciência que quem bate o martelo da decisão, né, é o pastor. Então, cabe a nós, como aqueles que estão apoiando a visão, estão pegando juntos com o pastor, pegarmos juntos. Você deu uma ideia, porventura o pastor achou que aquela ideia, para aquele momento, não era a mais interessante, a conveniente, beleza, então a visão que o pastor der é essa minha visão, passa a ser a minha visão. Então, tem negócio de fazer de qualquer jeito, não, porque nós temos que pensar sempre o seguinte: quando nós fazemos, estamos servindo a liderança dos pastores, nós estamos também, acima de tudo, servindo ao Senhor. Então, Isso, e é dele que muito vai bom. vir a nossa recompensa. Então, estamos aqui para cooperar, não para atrapalhar e causar algum tipo de dificuldade no andamento da obra de Deus, tá bom, pessoal? A gente tem que estar com o coração também, eu acho que um ponto importante nisso é um coração humilde, né? A questão da humildade, sem essa questão de soberba, eu sei tudo, só a minha ideia que é a boa, qualquer coisa do gênero. Não, estamos aqui para colaborar. Mas se a direção de quem compete, né, de quem está na posição de tomador de decisão, é aquela, vamos nos empenhar para que aquela direção ela seja seguida e cumprida da melhor forma, né? E isso acontece em todos os níveis de hierarquia, por assim dizer, né? Muitas vezes eu chego e converso com o pastor, mostro o meu ponto de vista em algumas situações, mas precisamos ter essa maturidade que você tem de entender, olha, pastor, a minha opinião é essa, a minha visão, eu enxergo o assunto dessa forma, mas a partir do momento que o senhor disser, Samuel, é assim, você falou algo que eu sempre falo isso com parte, sempre converso, e quando eu tenho a oportunidade de ministrar sobre o assunto, eu sempre falo, você falou uma frase que eu gosto muito de usar, né? Quando o pastor bate o martelo, a minha visão se torna dele, né? Então, eu tenho uma opinião, tenho uma forma de ver o assunto, apresento para o pastor, e graças a Deus, como você falou, nós temos uma igreja que dá essa abertura, Isso, né, para ouvir e tal, mas o pastor Raimundo vai bater o martelo. A partir do momento que ele bateu o martelo, independente de ter sido a minha opinião ou não, aquela agora é a minha visão. Amém, amém. Eu vou correr com aquela visão, vou fazer exatamente como ele está falando, como se aquela fosse a minha vontade. Não é aquela coisa, não, eu estou fazendo, estou sendo submisso, mas eu não concordo. Não, eu passo a concordar com aquela visão, como se a minha tivesse sido errada. Eu até trago isso para... Eu tento internalizar isso, rapaz. Olha, se o pastor tomou essa decisão, é porque, de fato, eu estava equivocado em algum ponto naquela opinião que eu dei. Eu procuro ter isso dentro de mim para poder fazer, de fato, com todo o meu coração. E aí, o pastor, o que é que você acha? Eu digo, pastor, o que é que eu acho? Eu acho que o senhor acha, pelo amor de Deus, né? O que o senhor disser, nós vamos fazer. E esse é o segredo do crescimento da nossa igreja, esse é o segredo de que os pastores não encontram peso, né, no andamento das atividades, graças a Deus, porque nós temos um corpo de liderança que entende, compreende, expõe a visão, mas, obviamente, vai ficar com a visão da liderança. Amém. E isso em qualquer departamento, seja um departamento de homens, vamos marcar o bar, vai para que hora? Para 9, para 10? Não, mas eu prefiro uma. Mas o líder falou 10, vai jogar o futebol 10 horas, irmão, sabe? Feliz, alegre, vai ser o artilheiro. Eu estou dando um exemplo aqui mais descontraído, mas isso para qualquer coisa, né? Seja no louvor, seja no departamento infantil, seja no diaconato, a hora de chegada, a hora de saída, a ordem de como o serviço deve ser feito. Primeiro ali, primeiro aqui, mas eu prefiro aqui, o que é que o senhor acha? Não, tudo bem, olha, eu acho que é melhor começar dessa forma. Pronto, beleza, vou começar dessa forma, com o meu coração aberto. E Pati mostrou para mim aqui, na página 73 do livro, ela dá aqui umas maneiras, né, pelas quais eu posso ter uma atitude submissa. Muito bom essa colocação que ela faz.
ela diz, na parte número 1, e nós já estamos finalizando com isso, ela diz, não ficarei, uma das formas, né, pelas quais eu posso ter uma atitude submissa, não ficarei ofendido quando for corrigido. Muito bom. Eita, quer comentar um pouco sobre isso aí? Porque, meu amigo, isso aqui, se toda a igreja tivesse essa consciência, né? Amém. Não, é verdade. Eu acho que esse tópico tem muito a ver com essa questão da humildade, né? De você estar entendendo o seguinte: se o seu pastor, a gente está falando mais do contexto, né, obviamente, da igreja, a gente tem que entender o seguinte: o pastor, ele não está ali por acaso, para ter a direção. Há uma unção específica para o pastoreio, para que ele esteja à frente da igreja. Então, até com uma atitude humilde, a gente tem que entender o seguinte: pode ser que algo a gente não concorde, entenda de um modo diferente, mas a gente tem que ver que o pastor, o líder, ele está em uma posição, digamos assim, às vezes de maturidade, uma posição de uma visão maior da circunstância, então ele pode, digamos assim, a tendência é que ele tenha uma compreensão melhor do contexto e possa tomar as decisões mais acertadas, né? Em relação à questão de receber uma correção, também tem um Salmos que agora eu não me recordo ao pé da letra, mas fala mais ou menos assim: fira-me o justo e isso me será, tipo assim, uma recompensa, né? Não sei se tem um versículo, um Salmos que fala sobre esse assunto. Então, a gente tem que estar apto e coração sensível a receber a correção, a repreensão de bom grado, né? Ainda mais quando e ainda mais se a pessoa estiver realmente, né, precisando daquela repreensão, é melhor, porque aquele que ama corrige, né? Eu procuro sempre enxergar... Salmo 141, eu né? procuro sempre enxergar a correção como uma bênção, né? Enxergar como algo, porque assim, só corrige a rota daquilo que eu quero que chegue no destino certo, né? Então, seja lá, né, um míssil, algo que seja lançado, ou um avião que sai de um destino para chegar em outro, e ele perde a rota, a correção é bênção. Porque se não for corrigido, se a rota não for corrigida, nós não vamos chegar no destino que nós queremos chegar, né? Então, mas eu lembro que o pastor Raimundo me deu uma correção com algo, e não foi a primeira, tenho certeza que não vai ser a última, mas eu lembro que, cara, aquilo na hora por dentro, assim, doeu, porque obviamente nós não gostamos de ser corrigidos, não porque nós não gostamos da correção, mas é porque nós não queríamos ter falhado ou ter errado, né? Nós queríamos, nosso papel não é trazer preocupação para o pastor ou atraso para o andamento da obra, nós queremos acertar. E ele até veio falar comigo depois, né? E aí, rapaz, como é que tá? Não sei o quê. Eu disse: pastor, a correção do Senhor é uma bênção para mim. Eu disse: pastor, o momento de maior perigo da minha vida, eu falei isso para ele, lembra disso? Vai ser o dia que o Senhor perder o desejo de me corrigir. Sabe? Pensa uma pessoa que está correndo perigo, é quando o líder diz assim: rapaz, eu não aguento mais corrigir, eu vou deixar de mão, sabe? Quando o líder perde o prazer, ou perde assim, cara, eu já falei a primeira, já falei a segunda, ela não consegue compreender, ou ele não consegue compreender. Quer saber? Olha, deixa ela quieta, não mexe mais nesse assunto não. Rapaz, isso é uma situação, Carlos, de extremo perigo, porque eu já não tenho mais quem me freie, eu não tenho mais quem me mostre o caminho correto. Veja, quantos anos de estrada o pastor Raimundo tem na minha frente. Imagina que vantagem para mim é ter alguém que já trilhou anos na minha frente para me dizer: Samuel, nessa situação, né, vira ali. Quando nós fazemos uma viagem, por exemplo, eu lembro que a vez nós viajamos para Aracaju, para nossas conferências que nós temos lá, e algumas pessoas foram na frente. E aí passou por um determinado caminho e me ligou. Lembra disso, irmão? Não foi dessa última vez, não. Na última vez a gente saiu bem cedo. Mas eu não lembro quem foi agora, eu queria até lembrar para poder dar esse exemplo. Mas eu sei que ele ligou e disse: olha, perto de Subaúma, perto de tal, teve um acidente, parece que um carro tinha batido de um cavalo e tal. Lembra disso? Toma cuidado quando passar por aqui. Ou seja, eu já passei, eu vi que tem um problema, ou seja, estou qualificado para poder te exortar para a vida, né?
Então, assim, quando ele corrige, eu entendo que ele tem uma caminhada muito maior. Quando a sua liderança te corrige, entenda, queridos, que tem uma unção capacitando aquela liderança para poder, como o Carlos falou, enxergar de um panorama superior, enxergar o todo da situação, que às vezes a pessoa que está focada no problema não está conseguindo ver, mas a liderança ela tem essa visão de alguém que está supervisionando, né? Tendo essa visão dessa forma elevada. Vocês querem acrescentar alguma coisa nisso aí? E a correção demonstra o amor, né? Porque a Bíblia fala, né? Que Deus corrige aquele a quem ama. Isso. Então, Muito assim, bom. se foi corrigido, fez algo de errado, é uma oportunidade de não fazer mais, né? De corrigir o seu erro e, assim, sinta-se feliz, né? Está sendo amada. É isso né? mesmo. Está sendo amado. Amém, pastor. E nessa linha, eu, mais uma vez tocando, a Bíblia fala, né, que a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína, né, lá em Provérbios. Então, por que a pessoa às vezes não se submete? É por soberba, porque ela acha que ela é a tal, que só ela é a certa, só ela que sabe, os outros não sabem, essa coisa toda. Não, ela tem que ter humildade, porque até se... Vamos dizer que o líder tome uma decisão que, eventualmente, até como o senhor até colocou, não seja acertada. Deus se ele é servo de Deus, Deus vai tocar no coração dele, né? Sim. Para que depois ele ajuste a rota e até reconheça também ele com humildade. Ô, irmão, realmente você tinha falado isso e tal. O senhor sabe que isso acontece muito em casamento, né? Acontece, irmão. Você fala assim, não é do meu jeito, tá, vai ser assim. Aí depois, o negócio às vezes não andou do jeito muito... Irmão, aconteceu ontem, esse negócio tá fresco aqui na minha cabeça. Patrícia falou comigo alguma coisa assim, amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o rapaz não estava afim de fazer e tal, e não, vamos não. Ela até saiu meio assim, né, meio chateada. E aí, rapaz, quando sai, fica aquela coisa, né? Rapaz, deveria ter feito e tal, aí não sei o quê. E aquela coisa ficou me consumindo. Quando ela chegou, eu fui logo receber ela embaixo, logo no estacionamento. Amor, me perdoe, pelo amor de Deus. E aí ela já desce toda cheia de moral, né, e tal, e não sei o quê. Eu falei, eu falei que é demais. Eu te disse e tal. E aí, de vez em quando, a mulher gosta de dar também essa amassadazinha assim, né? Para poder amaciar a carne do varão, né? Mas, irmãos, isso vai acontecer na nossa vida, na nossa família. A igreja é uma família, né? É como se fosse, de fato, né, os pastores presidentes, os pais, e aí nós temos os tios, entre aspas, que são os liderados e tal, pessoas de mais autoridade, e nós temos os líderes, né? Nós temos os filhos também, que são os liderados, são os membros da igreja. Então, realmente, sempre vai ter essa correlação aí, nós sempre vamos pontuar alguma coisa da igreja e né, trazer para esse âmbito familiar. E eu quero ler mais esses dois últimos pontos, para a gente já concluir. Estava na página 73. Mais duas maneiras, né, pelas quais eu posso ter uma atitude submissa. Quando me pedirem para fazer alguma coisa que não quero fazer, farei mesmo assim com uma atitude positiva. Amém. Isso foi maravilhoso. Eu creio que nós já falamos bastante sobre isso, sobre não fazer de cara fechada. Faça com alegria, se submeta e vai ter recompensa, bem como Patrícia usou o exemplo, né, de Ana com Eli, que, né, teve uma atitude positiva para a sua liderança e recebeu bênção da parte de Deus. E o terceiro... Quer falar alguma coisa sobre isso? Amém. E o terceiro é: não vou insistir em fazer as coisas da minha maneira, né? Que também é algo que nós já pontuamos aqui. Mas tudo isso, irmãos, é para trazer crescimento. Isso é maravilhoso. Tá, bem lembrado. Fala isso, amor. Então, se você ainda não adquiriu esse livro, você precisa adquirir esse livro. Entre em contato aqui com a nossa igreja, né, com a nossa livraria, com o nosso Verbo Shop. Se ainda não chegou, eu creio que ele vai chegar, mas assim que chegar, você adquire, porque a cada final de capítulo existem maneiras práticas, né? Aqui, nesse capítulo 6, maneiras pelas quais eu posso ter uma atitude submissa. Então, ela colocou 3, mas aqui tem a 4, 5, 6, 10, para você preencher. Então, isso é muito bom para você fazer uma avaliação sobre você, né? Só incentivar a aquisição desse livro. A leitura dele é muito leve, gostosa, assim, é muito rápido. Não é um livro uma linguagem muito fácil de você entender os assuntos. Então, realmente,
vale a pena investir, porque eu acho que toda igreja, né, deveria adquirir esse livro para entender melhor o seu papel no serviço à casa de Deus, no serviço à obra, para você para saber se posicionar cada vez melhor naquilo, né, na sua posição aqui como membro do corpo de Cristo. Muito bom. E se você não adquiriu, então corre para adquirir. Você está perdendo muito, irmãos, de ser abençoado através dessa leitura maravilhosa. De fato, é um livro que você lê e nem percebe que está lendo, né? E os exemplos que ela traz, os exemplos práticos, a forma como ela coloca, né? A abertura que ela dá no próprio livro. Na semana passada nós falamos sobre a questão de orar pelo pastor. Tem um local onde ela coloca para você colar uma foto do pastor no livro e tal. Coisas interessantes que eu ainda não vi, né, em nenhum livro, da forma como ela traz, né? Para você escrever, se autoavaliar, trazendo dicas, você mesmo anotar como eu posso ser uma bênção, como eu devo fazer isso, como eu vou me comprometer. Esse livro, irmãos, é riquíssimo, não é à toa que nós estamos dedicando as nossas quintas-feiras aqui para fazer o estudo dele. Tenho certeza de que você foi abençoado com essa análise superficial desses 3 capítulos a mais que nós comentamos aqui. Nós não fomos a fundo em tudo que ela fala, você precisa adquirir. Não pense que você acompanhar as quintas-feiras, você está recebendo tudo do livro, não está. Volto a dizer, estamos sendo superficiais. Então, adquira, faça aquisição do livro, para que você, de fato, acompanhe, né, todo esse trabalho que nós estamos fazendo para poder te abençoar. E nós estamos caminhando para o fim, né? Completamos agora, acredito que 1 hora, fechando agora. Estou com um legal do pessoal ali. Nós não queremos tomar muito tempo, nem queremos aprofundar demais ao ponto de você não sentir a necessidade de comprar o livro. Mas, muito obrigado, né, por essa honra que vocês nos deram aqui. Volto a dizer que vocês nos inspiram muito. Os exemplos que Patrícia deu. Viram, mexe, nós estamos conversando, né, sobre vocês e falando sobre coisas de forma positiva. Graças a Deus. Fica tranquilo. Né? E Patrícia testemunha disso, de como nós admiramos todo o trabalho, a forma, a visibilidade, é visível, né? O bom casamento, a boa convivência familiar, os departamentos que vocês têm liderado, são departamentos que têm crescido de forma saudável, e tudo isso é fruto de um coração correto, um coração ajustado, tudo isso é fruto, de fato, de pessoas que têm crescido, né? Então, assim, não é à toa vocês estarem aqui conosco, não. Vocês, de fato, são pessoas que nos inspiram. Quer falar alguma coisa, meu amor? Já, ela disse que eu já falei tudo. Mas eu queria, né, deixar as últimas palavras, que vocês deixassem as últimas palavras aqui na live, pelo amor de Deus, né? E também se despedisse do pessoal para a gente finalizar. Pastor, é uma honra estar servindo aqui, né, junto à igreja, junto com o pastor Raimundo, com o senhor, né? A gente sabe que realmente essa igreja, ela prega a palavra, tem líderes, né, uma liderança íntegra, e a gente serve, né, com carinho, né, com dedicação, né, ao senhor, ao pastor Raimundo, né, e ao Senhor, né, ao nosso Deus. É uma honra, né, fazer parte dessa equipe, e sabemos que temos outros irmãos também que pegam junto com a gente, verdade, né? Verdade. O nosso Timóteo, Lucas Campos, né? Nosso irmão querido, que pega junto, que a gente não, na verdade, a nossa igreja, né? A gente não faz nada sozinho, né? Verdade. É um corpo, cada um com sua função, um ajudando o outro, isso né? Mesmo. A gente tem vários irmãos aqui que estão nessa pegada de serviço, de amor ao Senhor, fazendo, né, para o Senhor, com dedicação, honrando a liderança. É maravilhoso, nossa igreja é maravilhosa. É muito bom. E tudo isso a gente faz, né, para justamente facilitar o trabalho, né, dos nossos pastores para a pregação e ensino da palavra, né, para que a coisa flua e mais pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas. Então, é uma honra. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por toda a parceria. E vamos, né? Vamos avançando aí naquilo que Deus... Estamos avançando, mulher de Deus. Isso mesmo. Gente, eu estar aqui, realmente, eu me sinto muito, 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 muito honrada mesmo, porque, assim, eu vejo que é um tempo, né, de realmente crescimento, né? Amém. Crescimento. E, assim, de alargar as tendas. E conversando com Carlos, né? Tem sido, cada dia, uma barreira sendo caída na minha vida, né? Esse ano tem sido sobrenatural para mim. Sim. São vários desafios que eu estou tendo que
né? Estou sendo desafiada, de verdade. Sim. E aqui é um desafio, né? Estar aqui com vocês. Gente, eu quero dizer que eu amo vocês, amo minha igreja, amo, amém. Sabe, amo fazer parte desse corpo. E assim, eu quero agradecer mesmo, amém. Sabe, pela confiança amém. Né, de nos enxergar assim, da forma que Deus nos enxerga, né? E obrigada aí vocês. Coisa demais, quase rolou um momento de emoção aqui, né? A presença do Espírito Santo. Amor também despede o pessoal aí para a gente finalizar. Amém. Então é sempre maravilhoso estar com vocês. Eu, como Dani também, eu amo a minha igreja. E verdade. Eu tenho certeza que você também ama a sua igreja. Se você ama a sua igreja, você quer ser uma bênção para essa igreja. Amém. Então por isso nós estamos realmente lendo esse livro. Então decida comprar esse livro, para você, de fato, ser uma bênção para a igreja. E se você, da semana passada para essa semana, ainda não procurou a secretaria da igreja para se envolver em algum departamento, isso. Você está perdendo tempo. Pelo amor de Deus. A igreja precisa de cooperadores, de colaboradores. Isso. Então, você precisa, de fato, ser uma bênção para a sua igreja. Então, se envolva na igreja. E é isso daí. Eita, glória a Deus. Corre e se envolva. É isso aí. Eu amo, irmãos, gostei quando o Patrícia falou isso. Nós amamos esse lugar, amamos amém. Servir vocês, amamos fazer parte desse corpo. Amém. Eu lembro, rapaz, que uma vez, já não vou retomar o assunto não, pelo amor de Deus, que eu vou terminar, mas uma vez... tem a live para você acompanhar às 21 horas, pelo amor de Deus. Já você sai daqui, corre, se prepara para a live aí. Amém. Mas, de fato, finalizando, eu lembro que uma vez uma pessoa veio conversar comigo e ficava muito da igreja e tal, e vinha muito para os cultos. Uma vez sentou comigo para conversar e disse assim, rapaz, eu estou ficando meio enjoado aqui na igreja, eu venho todo dia e tal. Eu digo, como é? Mas, pelo amor de Deus, vai para lá, Satanás. Né? Não, eu amo a minha igreja, eu posso. E, de fato, nós trabalhamos aqui, passamos o dia todo aqui, mas nós amamos o que nós fazemos, irmãos, e amamos servi-los. Amém? Não poderia deixar de terminar isso, como nós estamos em um culto. Caso você esteja nos assistindo e não fez de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, as portas da salvação estão abertas para você, meu querido. Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida, mas você precisa abrir o acesso para o Senhor Jesus Cristo. Ele não invade, né, o seu espírito, a sua alma, a sua vida. Você precisa abrir o seu coração. Pastor, como é que eu faço para abrir o meu coração, para me tornar de fato um cristão e fazer parte desse corpo e servir ao reino de Deus? Eu fui tocado hoje pela unção do Espírito Santo enquanto vocês estavam tendo essa conversa. Você precisa confessar com sua boca Jesus Cristo como seu Senhor. Quer fazer isso comigo agora? Diga eu e fale o seu nome. Entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Espírito de Deus, vem fazer morada dentro de mim. Senhor, perdoa os meus pecados, me aceita como teu filho. Eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu pensamento, as minhas emoções, para te servir de todo o meu coração. Meu querido, se você fez essa oração simples, não tem um padrão, mas se você fez essa oração simples com o seu coração, de fato, crendo naquilo que você está falando, você nasceu de novo, você precisa agora entrar em contato conosco, entre em contato com a secretaria da nossa igreja. Nós queremos te abençoar, seja com livros, com Bíblia, queremos conversar com você, queremos depois te inserir em um departamento, para que você não somente nasça de novo, mas que você se torne de fato uma parte, né, desse corpo maravilhoso que tem feito essa obra maravilhosa, crescer e de fato trazer a palavra da fé para a cidade de Salvador. Falando nisso, irmãos, uma das formas de nós sermos uma bênção é investindo financeiramente com a nossa igreja. Como nós estamos em um culto aqui, mas é um culto informal, mas não deixa de ser um culto, nós temos também dízimos e ofertas, nós temos aqui os dados bancários para que você possa fazer transferência bancária, nós temos a modernidade aqui, né, do QR Code. Você pode pegar um celular, apontar a câmera do seu celular para esse código, vai te direcionar para um site onde você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Dê o seu melhor, irmãos, amém? Precisamos dar o melhor para o Senhor em todas as situações, seja no nosso serviço, mas também da mesma forma
forma e com a mesma intensidade nas nossas ofertas. Não deixe de semear nessa obra, não deixe de semear nessa visão que tanto tem te abençoado, porque quanto mais a igreja investe, irmãos, mais os planejamentos vão aumentando, mais as estacas vão, a tenda vai sendo alargada. Quanto mais recursos a igreja recebe, mais pessoas são alcançadas. Então, invista e dê o seu melhor. Amém? Muito obrigado. Eu sei que todos já fizeram suas considerações finais aqui. Obrigado você também por ter nos acompanhado, nos acompanhou. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te multiplique em bênçãos cada vez mais. Não esquece, 21 horas, já nós vamos ter uma live, né? O nosso reverendo vai correr aí para poder desenrolar essa live aí, mas fica ligado, fica atento, porque você ainda vai ser muito abençoado essa noite, tá bom? Que Deus te abençoe até quinta-feira que vem com 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Tchau, tchau.